todos. Hoje nós vamos continuar então com o módulo CELPE-BRAS, que é o módulo que fecha o nosso curso de português como língua adicional. Nós já conversamos um pouquinho sobre os módulos 1 e 2 e hoje então eu apresento para vocês o nosso módulo CELPE-BRAS, que é um módulo bastante específico, né, tendo em vista que é um preparatório, é um curso preparatório para aqueles alunos estrangeiros que pretendem fazer a prova de português como língua estrangeira, né, na verdade para a obtenção do certificado de proficiência nesse idioma. Então, assim, eu acho importante dizer que enquanto nós elaborávamos os módulos 1 e 2 do nosso curso de português como língua adicional, nós tivemos então contato com essa prova, né? Nós tivemos ciência da existência dela e começamos a nos interessar então por esse exame, que é um exame do governo federal brasileiro, né? O único exame que reconhece então a proficiência do estrangeiro, né? Então, nós começamos a nos dedicar ao estudo desse exame, de suas características, e por fim resolvemos então que o nosso módulo final seria um módulo de preparação para esse exame. Então, eu vou conversar um pouquinho agora a respeito das características, então, desse exame CELPE-BRAS. O que é, então, o exame CELPE-BRAS, né? Ele é o único exame de proficiência em português como língua estrangeira reconhecido pelo governo brasileiro. Internacionalmente, ele é aplicado com auxílio do Ministério das Relações Exteriores. O INEP é o órgão responsável pelo exame e ele ocorre em 2 edições anuais, sempre em abril e outubro, né, simultaneamente em todas as localidades onde há postos de aplicação, né, isso tanto no Brasil quanto em países fora, né. Nós temos, então, que no Brasil, esse exame é voltado para candidatos de outras nacionalidades que desejem estudar em universidades brasileiras, né, tanto em cursos de graduação quanto pós-graduação, além de ser um pré-requisito para validação de diplomas de profissionais estrangeiros que pretendam trabalhar no país. Eu trago então alguns dados a respeito da nossa última edição desse exame, que né, foi realizado agora em 2016, no mês de outubro. Nós tivemos um total de 5.624 candidatos inscritos, né, tanto no Brasil, distribuídos em 29 postos aplicadores, quanto em 35 outros países, né, em 60 postos, em todas as localidades, todos os continentes. Tivemos então exames na América do Sul, Central e do Norte, também na Europa, na África e na Ásia. Tá? A finalidade, então, das pessoas que prestam esse exame é a comprovação de competência na língua portuguesa, tanto em firmas quanto em instituições de ensino. Então, esse exame ele é requerido também fora do Brasil como condição para ingresso no mercado de trabalho. Alguns números, então, com relação ao exame, né? Na América do Sul, os países que mais solicitam, né, o exame CELPE-BRAS são Colômbia, Argentina e Bolívia, né? E também fizemos um levantamento assim de resultados desse exame. A gente verifica assim que o índice de aprovação ele é bastante alto, né? Nos anos de 2011, 2012 e 2013 nós tivemos sempre uma aprovação acima de 70%. Bom, a prova do CELPE-BRAS, então, ela é um pouco diferenciada no sentido de que ela avalia as 4 habilidades de forma integrada. Então, um exame que se baseia em tarefas, né? E a partir dessas tarefas é que se avalia, então, a proficiência do candidato. A perspectiva desse exame, ela é comunicativa, né? Então, ela vai verificar o desempenho do candidato na execução de tarefas propostas a partir de diferentes meios de veiculação de informação dentro de uma nova perspectiva de uso dos textos base apresentados. E, na sequência, eu vou explicar direitinho como é que isso acontece. Bom, essa prova, então, ela é dividida em 2 partes, a parte escrita e a parte oral. Ela se estende por 2 ou 3 dias, dependendo do número de candidatos inscritos em cada posto aplicador, e sempre a primeira parte dela, então, na primeira manhã, é feita a parte escrita do exame. Essa parte escrita tem a duração total de 3 horas, né, e ela é baseada em 4 tarefas propostas, e cada uma dessas tarefas tem uma natureza diferente. A tarefa 1, ela é na verdade, são uma produção de 4 textos, a apresentação de 4 textos
em que cada um deles é produzido a partir de uma proposta. Na tarefa 1, nós temos a produção escrita a partir da exposição do candidato a um conteúdo audiovisual. Na tarefa 2, a produção escrita a partir da exposição do candidato a um conteúdo auditivo. E as tarefas 3 e 4, o aluno vai produzir um texto a partir da leitura de outros 2 textos que ele tenha sido exposto anteriormente. Já na parte oral do exame, nós temos uma duração total de 20 minutos e dentro desses 20 minutos, os 5 primeiros, né, são dedicados a uma entrevista de cunho mais subjetivo, onde o entrevistador, né, vai fazer perguntas de cunho pessoal, baseados em dados que o candidato preenche, né, no momento da sua inscrição. E os 15 minutos restantes, eles são baseados, então, em 3 elementos provocadores que são escolhidos previamente pelo avaliador, né, que também procura se relacionar com as características assim que o candidato apresenta no momento da sua inscrição, com os dados que ele fornece, né, para que ele se identifique de alguma forma, então, com as coisas que vão ser solicitadas, requeridas, que ele fale a respeito. Uma característica, então, dessa prova oral é a presença de 2 avaliadores na sala, né? Nós temos, então, a figura do entrevistador e também do observador. O entrevistador é quem, de fato, interage com esse candidato, né, ao longo de toda a entrevista, e ele preenche determinados requisitos, né? Ele observa determinados requisitos na sua ficha de avaliação. Ao mesmo tempo em que isso acontece, o observador, que fica realmente à parte, né, mas está ali presente, ele não participa da entrevista, mas ele faz outras observações, né, que vão ser complementares com as observações do entrevistador, a fim de se obter, ao final, uma avaliação mais completa. Toda a entrevista, desde o momento em que o candidato entra na sala, é gravada em áudio, né? E essa gravação ela tem o objetivo de uma terceira avaliação, né, que venha a ser necessária caso haja muita discrepância entre a avaliação do entrevistador e do observador com relação a esse candidato. Bom, o exame CELPE-BRAS ele é baseado em 3 critérios de avaliação. Tá? Esses critérios são, então, a adequação contextual, a adequação discursiva e a adequação linguística. Então, isso, com base nesses 3 elementos, é que os avaliadores, então, fazem, né, a verificação da proficiência dos seus candidatos. A adequação contextual, ela está muito relacionada, então, com a identificação do candidato no enunciado de cada tarefa proposta, daqueles elementos que são necessários para a construção do seu texto. Basicamente, né, a adequação contextual, ela vai responder, né, a essas perguntas que o candidato deve ter ciência, e isso a gente, né, depois mostrando o material, vocês vão ver que é muito salientado essa questão da adequação contextual. Antes de cada tarefa que o aluno tem que fazer, ele recebe um enunciado de tarefa, do qual ele deve, então, retirar essas informações. Então, ao ler o enunciado antes da exposição ao conteúdo, ele tem que saber que deverá prestar atenção, portanto, a essas questões. Quem vai escrever, para quem, com que objetivo, por meio de que texto e quais são as informações. Por que essas perguntas? Porque essa primeira tarefa, ela vai funcionar da seguinte forma. O candidato vai ser exposto, então, a um conteúdo audiovisual, uma reportagem, né, um vídeo, em que ele vai assistir. A partir dessa informação veiculada nesse vídeo, ele vai, então, assumir um papel de um determinado indivíduo com uma função. Ele vai ter que escrever um texto, né, de uma determinada natureza para um destinatário com uma função diferente, com um determinado objetivo, né, para o qual ele vai se utilizar das informações que ele assistiu nesse vídeo. Então ele assume um novo papel e tem que utilizar essas informações numa nova perspectiva. Então, são muito importantes realmente a observação dessas 5 perguntas antes dele assistir ao vídeo, né? Porque ao assistir ao vídeo, então, ele vai estar atentando especificamente para essas informações como os seus objetos de anotação para fazer depois uma tarefa diferenciada.
Com relação à adequação discursiva, que é um segundo elemento, então, de avaliação, né? A adequação discursiva trata, então, dos elementos necessários ao sentido e à consistência do texto, ou seja, dos aspectos a serem observados para que ele tenha lógica, encadeamento, clareza e objetividade, sem que haja contradições. Basicamente, nós estamos falando, então, da coesão e da coerência textual. Então, esse é um outro critério observado, então, durante a avaliação e que a gente vai dedicar bastante atenção nesse curso que a gente propõe. Por fim, a adequação linguística trata da utilização adequada do léxico e das estruturas linguísticas no desenvolvimento do texto, de acordo com as situações de produção apresentadas nas tarefas. Então, basicamente, a adequação linguística vai tratar, então, da adequação do vocabulário, das escolhas lexicais que ele vai fazer nas suas produções textuais, ao mesmo tempo em que vai verificar a adequação das estruturas que são utilizadas, então, para veicular sentidos. Olá, eu sou a professora André, então eu colaboro com a professora Dani nessa apresentação, fazendo a mediação entre as perguntas dos grupos que nos assistem agora. E nós temos uma curiosidade da Larissa Canterli, que pergunta se a comissão elaboradora do CELPE-BRAS recomenda algum material de apoio ou estudo para a realização dessa prova. Sim. Então, assim como nós fizemos a nossa pesquisa, né, que embasou então a elaboração do nosso material, existe um acervo CELPE-BRAS disponível na internet. Esse acervo CELPE-BRAS, então, consta de toda a documentação relativa ao exame. Então, nós temos desde manuais do formador, manual do aplicador, manual do candidato, exemplos de provas de edições anteriores com as suas devidas avaliações. Então, existe sim na rede disponível um material bastante rico, né, que foi inclusive a nossa fonte de pesquisa para a elaboração então do nosso material. Até o final dessa apresentação eu vou mostrar então dois sites, né, indicar dois sites para que vocês possam então fazer também essa pesquisa, né, qualquer um pode acessar, esse material é público e está no acervo CELPE-BRAS. Mais alguma pergunta? Não, por enquanto. Não? Tá, então continuando a nossa apresentação, vamos falar um pouquinho agora dos níveis de certificação. Então, o exame CELPE-BRAS, ele tem uma característica bastante diferenciada com relação aos outros exames de proficiência que a gente conhece. Ele é uma prova única, né, baseada então na execução de tarefas, que vai certificar os níveis de proficiência a partir do quão bem um aluno realiza as diferentes atividades propostas, tanto por escrito quanto oralmente. Então, a partir de uma única prova que é igual para todos os candidatos, né, o desempenho dele é que vai mostrar, então, vai atestar a sua proficiência. Voltando, então, ao nosso slide, nós temos assim, que o CELPE-BRAS, então, vai certificar somente a partir do nível intermediário, e essa avaliação, ela varia de 0 a 5, a partir, então, de uma pontuação de 2 a 2,75, o candidato vai ser avaliado como intermediário. Ele vai ser classificado como intermediário superior, se tiver entre 2,76 e 3,5. Ele vai ser um candidato avançado, né, se tiver de 3,51 a 4,25. E o nível avançado superior, que é o mais alto, de 4,26 a 5 pontos. Bom, então a partir de agora a gente fala um pouquinho sobre como é que nós construímos o nosso material, né? Esse é um material, primeiramente eu acho importante a gente dizer que ele é inédito, no sentido de que ele é o primeiro material que foca o exame CELPE-BRAS a partir da perspectiva do aluno. A gente escreve um material para o aluno que pretende fazer esse exame, numa tentativa de mostrar todo o seu funcionamento, todos os seus critérios de avaliação, para que esse aluno tenha ciência do que vai ser esperado dele no momento em que ele estiver prestando esse exame, né? Então, nós temos ciência de que não existe um material dessa natureza até o momento. Então, nós, professores do IFSUL, somos realmente pioneiros nessa iniciativa, né? Bom, como é que nós agimos então? Nós fizemos primeiramente uma consulta a esse acervo CELPE-BRAS, como a pergunta que recentemente foi feita, né? Esse acervo está disponível no site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Da URGS. E vocês têm o site aí para fazer então a consulta, né? www.urgs.br/acervo CELPE-BRAS.
Aqui nós temos disponível, além de todos os manuais, né, tanto para candidatos quanto para aplicadores, nós temos todo um acervo de pesquisas e de artigos escritos na área a respeito desse exame. Então, realmente é um site muito rico, né, e totalmente público. Qualquer um pode acessar e se utilizar dessas informações. Então, aqui tem o que nós, especificamente, né, pesquisamos, né, os exames CELPE-BRAS de 2010 a 2015, porque nós escrevemos esse material, então, ao longo do ano de 2016, né, então tentamos ser o mais recentes possível em termos de busca, né, então limitamos a nossa pesquisa do ano de 2010 a 2015. Os guias de capacitação para examinadores foram todos também lidos, estudados, né? O guia do participante, que é um material que traz tarefas já executadas em edições anteriores com comentários por parte dos avaliadores, né? O manual do examinando, que aí sim é uma orientação para o candidato que vai fazer a prova. E, por fim, o manual do aplicador também foi consultado por nós para que nós pudéssemos elaborar o nosso material. E então partimos para o nosso planejamento, né? E a nossa primeira decisão foi que nós faríamos uma revisão da prova por dentro, como a gente diz, né? Então, para isso, cada tarefa da parte escrita do exame, bem como os 2 momentos que constituem a parte oral, nós decidimos que eles seriam as matérias-primas a partir das quais cada aula do curso seria desenvolvida, né? Então, a nossa tarefa 1, ela constitui a aula 1, a tarefa 2 do exame, a nossa aula 2 e assim por diante. Os critérios de avaliação do exame, né, a adequação contextual, a adequação discursiva e a adequação linguística, elas devem ser pormenorizadas. Isso também foi uma decisão nossa, que elas seriam pormenorizadas ao longo das aulas, bem como os elementos essenciais à construção de diferentes textos, a partir do que se verificou recorrente nas tarefas solicitadas no exame. Então aqui, pessoal, nós percebemos assim, esse exame ele é basicamente produção de textos e textos de diferentes naturezas, né? Então, nós decidimos apresentar esses textos, né, a partir de uma verificação do que é mais frequente no exame, o que é mais recorrente a cada ano. E nós verificamos que existem textos que são muito solicitados, né? Como a carta do leitor, como o artigo de opinião. Então, no nosso material também existe uma seção que antecede a prática de construção de textos, que vai informar para cada texto desses, né? Tipo, temos que escrever uma carta. Quais são os elementos importantes na carta do leitor? E aí a gente faz um exemplo, a gente escreve uma carta e depois a gente pormenoriza essa carta em todos os seus aspectos importantes de serem observados na construção de um futuro texto. Os diferentes meios de acesso a informações, né, é uma outra seção do texto, porque, por exemplo, cada tarefa ela é baseada num tipo de exposição ao conteúdo linguístico, né? Começando pela tarefa 1, em que o aluno é exposto a um audiovisual, a um vídeo informativo, seja uma reportagem, uma entrevista, né? Então a gente tem um momento no material que a gente vai fazer a análise desse tipo de recurso que veicula a informação. Então, quando eu estou diante de um texto, né, que está veiculado em áudio, né? Então, eu tenho a imagem e eu tenho a informação linguística. Então, que aspectos da imagem vão representar para mim que eu preciso prestar mais atenção naquele trecho da reportagem ou da entrevista? Então, a gente trata também dos meios que veiculam a informação com suas características para auxiliar o aluno naqueles aspectos aos quais ele deve prestar mais atenção no momento de realizar o seu exame, né? A seguir, então, um quadro que vai exemplificar, então, as nossas aulas, né? Então, a nossa tarefa 1, que constitui a aula 1, a informação em vídeo e a produção do texto escrito é o título dessa aula. A nossa tarefa 2, então, o aluno novamente produz um texto, né? A partir de uma informação veiculada somente em áudio. E aí isso requer toda uma série de outras características, né? Tanto no momento da atenção a esse conteúdo apenas auditivo e a interação aí que o aluno vai ter que fazer, por exemplo, com o seu conhecimento prévio para preencher as lacunas de compreensão diante, né, daquilo que ele não conseguir compreender. Então a gente vai chamar atenção também para algumas estratégias que o aluno deve se valer no momento de apreender essas informações para posteriormente produzir um texto. As tarefas 3 e 4
4, que são as 2 últimas produções escritas, elas então vão se basear na leitura de 2 textos escritos também. Então lê o texto 3, produz o texto 3, depois lê o texto 4 e produz um texto. Então sempre com essa característica de ler uma informação e a partir dela se colocar como um determinado indivíduo numa nova situação em que ele vai ter que fazer uso daquelas informações e produzir um texto de natureza diversa, né? Utilizando então as informações desse texto base de forma criativa, né, na composição de uma nova produção textual. Esse período então dessas 4 produções de texto, elas totalizam 3 horas. Bom, vou mostrar então a seguir os objetivos então das nossas aulas, né, de forma geral, assim, já que é bastante conteúdo, mas conhecer a cada aula um dos critérios de avaliação do exame e seus elementos fundamentais, mostrando como eles aparecem e funcionam na construção de diferentes textos. Então isso sobretudo nas aulas 1, 2 e 3, né, as 3 primeiras, cada aula a gente trata especificamente de um único critério de avaliação. Apresentar as características dos diferentes meios de veiculação de informações, a saber, né, o áudio, a informação veiculada em áudio apenas, a informação veiculada em áudio e vídeo e a informação veiculada em texto com ou sem a utilização de imagens. Atentando então para as especificidades que auxiliem o aluno na tarefa de compreensão e seleção de informações. Detalhar aspectos da construção de diferentes textos, a saber, aqueles mais recorrentes verificados nos exames analisados, como, por exemplo, a carta do leitor, o abaixo-assinado, o e-mail comercial, textos de divulgação, de apresentação, artigo de opinião, entre outros. Mas esses aqui são os que a gente verifica como mais frequentes nas edições que foram por nós avaliadas. Reconhecer os elementos da adequação contextual em enunciados de tarefas como procedimento que antecede a compreensão de informações específicas. Então, isso é um procedimento que desde a nossa primeira aula a gente bate muito fortemente, assim, né? Quer dizer, a adequação contextual é o princípio de tudo. Ele saber exatamente o que ele tem que fazer a partir da exposição a um determinado conteúdo linguístico é base para que ele, então, possa ser bem sucedido na sua tarefa de construção de um texto, né? Então, sempre os elementos da adequação contextual são os que, primeiramente, são salientados para que ele atente e faça uso, então, estrategicamente daquelas 5 perguntas que nós apresentamos na escrita do seu futuro texto. Expandir o estudo dos 3 critérios de avaliação, contemplando meios de utilizar na construção dos textos elementos que contribuam para uma avaliação mais bem-sucedida. Então, na verdade, cada critério de avaliação, ele é tratado, primeiramente ele é apresentado e no segundo momento ele é aprofundado, né, dentro de alguns elementos que nós selecionamos como importantes, então, para que o aluno detenha mais a sua atenção e possa, a partir dali, produzir textos melhores. Como, por exemplo, né, então, na adequação textual, a gente vai salientar, então, aquelas perguntas, como eu já falei. Então, por aí a gente está identificando os elementos essenciais nos enunciados das tarefas, a fim de identificar informações específicas para a posterior construção dos textos. Isso significa que, ao identificar no enunciado o que eu preciso saber de informação específica, isso vai constituir os elementos aos quais eu vou prestar mais atenção enquanto eu estou assistindo ao vídeo ou escutando o áudio. Com relação à adequação discursiva, né, que a gente vai tratar especificamente da coesão e coerência, como o que constitui a adequação discursiva, os seus elementos mais importantes, né, como identificar, então, e utilizar os elementos de referenciação, então, observar a questão da substituição lexical nos textos, as retomadas pronominais, a repetição, né? Utilizar também os elementos de transição entre parágrafos, então a gente vai se deter nessa questão da transição entre parágrafos na construção de um texto. Então, além da gente explicitar o que de fato está sendo observado na prova, a gente mostra ao aluno também como fazer, para depois então solicitar ele que faça as suas produções observando esses elementos que a gente trabalhou ao longo das aulas, né? Os conectivos adequados entre frases na construção de texto, uniformidade verbal e tantos outros aspectos que a gente pode abordar, né, dentro da questão da coesão e da coerência. E por fim, a adequação linguística, a gente trata então a exploração adequada de vocabulário, né?
bem como a harmonização entre elementos constituintes das frases, como adequação verbal, tempo, regência, a questão nominal também, né, a concordância entre os elementos da frase. Então, isso a gente vai chamar atenção especificamente quando trata da adequação linguística. Temos uma pergunta, Andréia? Temos sim. Até que ponto se desenvolvem as habilidades extralinguísticas nesse preparatório e como tomar notas e fazer outline dos textos? Olha, na verdade, o que nós fazemos é essa indicação, né, dos elementos aos quais ele deve prestar atenção, e num curso preparatório, quer dizer, é fazer o exercício, porque na verdade a gente tem toda essa exposição e ele tem momentos de prática ao longo do curso em que tudo isso que a gente apresenta, ele tem a oportunidade de praticar, né? A segunda pergunta é se também nesse módulo se faz uso da análise contrastiva nesse trabalho na língua. Não, no módulo CELP-BRAS a gente não trata especificamente da análise contrastiva, porque aqui a gente se detém aos aspectos específicos da prova. Então a gente vai estar falando especificamente dos pontos que vão ser observados em termos de avaliação, e aqui não vai entrar a questão do contraste, não temos isso no nosso material. Então, por enquanto, isso. Bom, continuando então. Então, a gente primeiro faz então toda essa apresentação de elementos relevantes a serem observados, né, para a realização das tarefas. E a gente chega num ponto de cada aula em que a gente apresenta, então, tarefas que foram propostas em exames de edições anteriores para que ele faça. Então, quando ele chega à tarefa propriamente dita, ele já recebeu toda uma série de informações, né, que auxilia o aluno, então, nessa produção. Ele não simplesmente chega e faz a tarefa, ele não realiza a tarefa sem nenhum subsídio. Ele teve toda uma aula de apresentação e de verificação de questões, de elementos importantes, para que então ele seja solicitado a fazer as aulas. E no caso, assim, pensando já no curso, nesse momento de produção do aluno, porque aqui que de fato ele produz o seu texto, né? Esse é o conteúdo que depois vai ser avaliado e que vai gerar então a interação entre o aluno que está fazendo esse curso e o seu professor mediador, né? Então aqui é que vai haver a interação realmente com relação à produção desse aprendiz. Um outro objetivo das nossas aulas, então, conhecer as funções dos examinadores da parte oral do exame, né? Porque a parte oral do exame, então, ela acontece, né, à tarde e se estende, talvez, por mais um dia, dependendo do número de candidatos que se tem em cada posto aplicador, né? É importante que o aluno, nessa situação de interação oral, ele conheça o que aquelas duas pessoas que estão ali na sala esperando por ele, né? Quais são os seus papéis, o que eles vão estar avaliando. Então, a gente apresenta as funções dos examinadores, que é o entrevistador e o observador. Nós apresentamos também os diferentes momentos da interação face a face, que é como se chama essa entrevista oral, né, dividida em duas partes. E desenvolvemos estratégias de leitura dinâmica de imagens, né? Quer dizer, como é que ele tem um texto e esse texto da prova oral sempre está amparado por imagens, às vezes que falam muito mais do que o texto, ou muito maiores em termos de ocupação de espaço do que o texto, que pode ser uma ou duas linhas muitas vezes, né? Então a gente trata também essa questão. Conhecer as características das perguntas feitas a partir de um elemento provocador, porque na verdade existe uma espécie de roteiro para cada elemento provocador, existe uma série de perguntas que estão disponíveis, inclusive nesse material que a gente acessou, né? E tem essa peculiaridade, assim, são sempre perguntas que vão do mais abrangente ao mais específico, né? Começando por uma questão de identificação realmente de aspectos que são visíveis, né? Que são perceptíveis pela simples análise da imagem no elemento provocador. O candidato já tem condição de se colocar e de dizer algumas coisas, mas ao longo dessa evolução, né, na entrevista, as perguntas vão deixando de ser do nível de identificação para um nível mais de opinião, né? O aluno tem que se colocar, ele tem que emitir um parecer, ele tem que se falar de alguma coisa relacionada com aquele assunto, talvez que tenha a ver com sua vivência. Então, vai se aprofundando o nível, então, de pergunta que é feita em cada elemento provocador. Desenvolver também estratégias para lidar com dificuldades na comunicação oral, né? Identificando atitudes que colaboram para a avaliação bem-sucedida. Então aqui é um trecho, é uma questão bem específica, né, que a gente aborda, que mesmo quando a gente domina o idioma, há
A interação oral, ela tem essa característica, né, de colocar o candidato nervoso, e o que faz muitas vezes com que ele perca a fala, realmente, ainda que saiba a língua, que a língua não seja o problema, mas sim as suas questões emocionais. Então tem todo um texto ali que vai falar sobre essas estratégias, como é que ele lida, né? Tanto com o branco, que pode dar numa situação, como realmente ele carecer de um determinado vocabulário que ele precisa, o que ele faz? Ele não pode interromper o fluxo da interação porque faltou uma palavra. Então, como é que ele se coloca diante do seu avaliador, né? Até no sentido de pedir ajuda, informar esse aluno que ele pode pedir ajuda, ele pode pedir que uma pergunta seja reformulada, e com isso ele não está interrompendo o fluxo da fala, né? Ele está garantindo essa comunicação e está dizendo que ele não compreende e está solicitando que seja feita a pergunta de uma outra forma, né? Então a gente ensina inclusive ele a brincar, né, no sentido, usando expressões, né, da língua portuguesa. Agora você me pegou. Quer dizer, vai fazer o interlocutor entender que ele não está compreendendo, né, e vai provocar que a pessoa reformule uma questão. Então, essas estratégias assim de lidar com a questão do não saber se expressar ou de não encontrar a melhor maneira numa situação de interação, que isso não interrompa o seu fluxo de fala. Bom, e aí a gente parte então para o nosso material propriamente dito. Então ele segue mais ou menos a estrutura dos nossos módulos 1 e 2, em termos dos seus itens, né, da sua divisão de aula. Começando então pelo item para começo de conversa, que apresenta o tema da aula, relacionando a uma das partes do exame com suas respectivas tarefas, além de apresentar um critério de avaliação a ser estudado. Então esse item, ele informa o aluno, né, sobre o que ele vai estudar naquela aula. A seguir, no item O que é importante saber, ele apresenta e desenvolve um dos critérios de avaliação do exame e algumas características importantes do recurso utilizado no exame para veicular a informação que serve como suporte para a realização da tarefa. Quer dizer, é o recurso de áudio e vídeo e os textos escritos. Então, aqui a gente trata da estrutura da prova, né? Das características, uma de avaliação e uma de apresentação de conteúdo. A seguir, então, no item 3, nós temos a questão que vai tratar especificamente da construção do texto, de suas estruturas, de seus elementos importantes, né? Que é na parte de compreensão e produção, escrita e oral. Tá? Esse é o nosso item 3. Aqui realmente é a parte de exemplificação, né? A parte que ele vai ter acesso aos conteúdos de forma bastante explícita, né? Ele é um determinado texto, então a gente vai fazer a divisão do texto, vai sublinhar o que é importante, vai explicar aquilo que está sublinhado, então ele vai conhecer a construção de um texto, né? Em todos os seus elementos constitutivos, para a seguir, então, nos futuros itens, poder produzir o seu próprio texto. No item Por Falar Em, de acordo com o critério de avaliação que foi apresentado naquela aula, aspectos específicos são aprofundados, são detalhados, então, tanto, né, de cada um dos elementos. Isso a gente está falando especificamente das aulas 1, 2 e 3, que são da parte de produção escrita. No item Praticando é que ele, então, vai encontrar a tarefa do exame, uma tarefa de alguma edição anterior, entre os anos de 2010 e 2015, que a gente vai propor que o aluno faça, né, como então a prática dele de produção de texto, né? Sempre o texto que ele vai ter que produzir aqui, nessa parte do material, o texto foi tratado na questão anterior, ali no item 3, né, com as suas características. Então, tudo quando ele chegar no momento de produzir o seu texto, ele de alguma forma já conheceu, já praticou, já viu elementos importantes constitutivos. E por fim a gente faz a síntese, toda a aula termina com a síntese, né, que resume os conteúdos que foram desenvolvidos naquela aula específica. Bom, depois a gente parte para a questão do professor mediador especificamente, né, que são as questões de acompanhamento, feedback e avaliação desse professor com relação ao seu aluno à distância, né, que está aí trabalhando na questão de conseguir produzir um texto que seja bem sucedido na avaliação do exame. Então, a questão do acompanhamento, né, desse professor mediador à distância, ele é fundamental, né? Inclusive para garantir a permanência do aluno nesse curso. Tanto aí falando de CELPE-BRAS, quanto falando dos nossos módulos 1 e 2, né? O professor mediador, ele tem que estar presente à distância, né? O quanto mais puder. A interação aluno-professor, portanto, deve ser frequente, já que dúvidas serão constantes. Pensando aqui em produção de texto, né, um aluno que não domina a língua portuguesa, é claro que sempre vai haver muitas dúvidas, né, nessa
tarefa aí de construir textos. O retorno aos questionamentos apresentados deve ser dado no menor intervalo de tempo possível. A gente sabe que nessa relação aí aluno-professor-mediador à distância, é muito comum a queixa, né, do aluno que não tem o retorno imediato. A gente, quando faz uma pergunta, a gente quer a resposta imediatamente. Então, é importante que haja essa sintonia, né, entre o aluno e o seu professor mediador. Os momentos de encontro online deverão ser acordados via Moodle ou outra ferramenta, desde que o acesso à comunicação seja facilitado. Quer dizer, há que se combinar quando, né, quer dizer, em que momento e com que frequência esses encontros online vão acontecer. Estabelecer uma rotina de horários e turnos de encontro, bem como datas limite para envio de trabalhos propostos, podem ser formas de incentivar o comprometimento do aluno e de motivá-lo a permanecer no curso, né? Aquela sensação de abandono que nós já conversamos, né? Ela é muito forte, né? E um fator decisivo para que um aluno desista do curso. Então, é muito importante esse acompanhamento do seu professor ao longo do seu trabalho. O feedback do professor, então, mediador, né, com relação ao que o aluno vai produzir em termos de preparatório para exame de CELP-BRAS. Esse feedback, ele deve se pautar pelos critérios de avaliação do exame. Adequação contextual, adequação discursiva e adequação linguística, né? De que forma? É necessário que esse professor mediador retome esses conhecimentos que foram trabalhados em aula e que procure fazer o aluno ver a presença ou a ausência desses elementos nas suas próprias produções. Eu acho que fica até bastante fácil, né? Se a gente se pauta pelos próprios critérios, a gente sabe o que foi trabalhado na aula, pegar uma produção pronta de um aluno e conseguir identificar tanto a presença desses elementos, porque o feedback ele não é só negativo, né? A gente tem que dar um feedback positivo de valorizar quando ele realmente está fazendo aquilo que é esperado, né? Bem como fazer sugestões a partir daquilo que não está presente no seu texto e que foi trabalhado e não está sendo contemplado. Então, eu acho que quando o professor mediador se pauta pelos critérios do exame e pelo material que propõe, né, e que trabalha esses critérios de forma bastante detalhada, fica fácil a identificação desses elementos e a orientação com relação a como, então, trabalhar a construção dos textos desses aprendizes. O professor deverá lembrar que o foco da avaliação das produções é a comunicação bem-sucedida. Portanto, ele deverá, em seus feedbacks, apontar formas de tornar essa comunicação mais eficiente, lançando mão dos aspectos desenvolvidos nas aulas e de outros que julgar pertinentes para uma produção mais consistente. Né? Uma questão interessante aqui, né, que quando a gente fala em comunicação bem-sucedida e grifa isso nesse slide, é porque se vocês lembrarem lá os nossos os níveis, né, de proficiência do aluno, nós temos o nível máximo, que é o nível considerado avançado superior, com a nota 4,26 de um total de 5. Quer dizer, o aluno avançado superior, o aluno que vai ser a nota máxima, ele não é necessariamente o aluno perfeito que produziu um texto sem nenhum tipo de equívoco, né? Nós temos, inclusive, em textos analisados, probleminhas de concordância, né? Ou da questão de gênero, né? E ainda assim são textos tidos como avançado superior. Então, temos que ter o foco realmente assim, na veiculação do sentido. Quer dizer, aconteceu, o sentido ele está claro, ele foi bem veiculado? Ok. Claro que numa situação de preparatório, nós sempre vamos chamar atenção para todo tipo de equívoco, porque é isso que a gente quer. A gente quer um aluno que vá produzir um texto proficiente na língua, então todos os aspectos vão ser apontados. Mas existe essa ressalva, assim, quer dizer, a própria avaliação do exame não está, né, em busca de um exame ou de um texto perfeito para que esse aluno seja considerado como avançado superior. Bom, então a avaliação se pauta nesses critérios, né? E para que o professor possa avaliar adequadamente as produções dos alunos, é necessário que ele esteja familiarizado com o exame CELP-BRAS e com o que ele espera em termos de produção para que o candidato tenha condições de obter a certificação. Para isso, recomenda-se a leitura dos manuais e guias do exame, disponíveis no acervo CELP-BRAS, bem como o guia do formador, né, que acompanha este módulo. Então aqui, pessoal, novamente assim, ó, de novo, é muito importante a gente ter essa noção clara, né, que o professor mediador que vai estar em contato direto com esse aluno, orientando para um exame,
ele tem que conhecer esse exame profundamente, né? E para isso, assim, realmente há que se fazer um estudo detalhado desse material que a gente tem disponível na rede. O acervo CELPE-BRAS, ele é muito rico, ele é muito amplo e muito esclarecedor em termos de tudo que se espera desse aluno. Então, assim, o professor mediador, ele tem que estar comprometido nesse sentido. Ele tem que conhecer esse exame, que quanto mais ele conhecer, melhor ele vai poder orientar, né? Embora o nosso material tente dar conta de tudo isso, é claro que ele não é totalmente autossuficiente e se faz necessário, então, essa busca ao acervo CELPE-BRAS que nós temos disponível na internet. Bom, com relação ao nosso material, então, especificamente, né, ele está disponível em caderno impresso, né, no site do CPTE, que vai aparecer logo a seguir para nós. E uma característica importante é que esse caderno impresso, então, ele traz, né, o link, vamos dizer assim, para o vídeo. Por exemplo, numa tarefa 1, o aluno tem a tarefa de escrever um texto a partir da sua exposição a um vídeo. Aparece, né, via o QR Code, que é, né, que vocês podem, é um aplicativo que pode baixar até no celular, e eu já baixei e fiz esse teste, né? Nós colocamos se eu baixo o material no meu próprio computador e tenho o QR Code do aplicativo baixado e coloco ele na frente da tela do computador, eu vou conseguir do meu celular acessar o vídeo que vai ser o material que vai originar, então, depois a demanda da minha produção escrita. Então, também é uma inovação em termos tecnológicos com relação ao material do CELPE-BRAS, que todos os vídeos que são apresentados nesse material, por meio do aplicativo QR Code, eu consigo acessar diretamente o vídeo que vai, então, gerar a atividade que o aluno vai ter que desenvolver a seguir. E, além do caderno impresso, né, que nós temos disponível no site do CPTE, nós temos também o AVA, né, o ambiente Moodle, que vai nos apresentar o conteúdo das aulas, mais as mídias integradas, mais as tarefas propostas, né, o envio das tarefas, o acompanhamento, quer dizer, novamente aquela ideia do curso completo em toda a sua veiculação no ambiente Moodle, né? Quer dizer, a interação entre o aluno e o seu professor mediador vai acontecer por meio desse ambiente, né? Ao passo que o caderno impresso é o mecanismo que o aluno tem de estudo independente, né? E independente, inclusive, da internet, certo? O DVD interativo, ele ainda não está disponível para nós, ele está ainda em fase de produção, tá? Por enquanto, o que nós temos disponível é realmente a versão impressa e a versão no Moodle. Bom, nós sabemos, né, que o exame CELPE-BRAS, ele tem uma parte tão importante quanto a escrita, que é a interação oral, e a gente tem que proporcionar isso no nosso curso, né? Então, assim, todas as atividades de produção oral, elas são simuladas, né, via Moodle, ou também temos como possibilidade via as ferramentas externas, como Skype, WhatsApp, Facebook, que a gente sabe que são frequentes hoje e de fácil acesso a todos, né? Mas importante, assim, que, claro, essa parte do exame, ela requer, novamente, essa interação e esse acerto entre professor mediador e alunos, para que ele, de fato, aconteça, né? Essa interação, ela pode ser síncrona, que é o mais desejado, né? Pelo Moodle via chat, ou então os outros dispositivos que a gente tem, as ferramentas externas, e também de forma assíncrona, como o aluno gravar o seu texto em áudio e depois o professor, né, ele lê as perguntas, por exemplo, é uma das alternativas que a gente disponibiliza, a leitura das perguntas e a gravação de suas respostas para um, né, futuro retorno do seu professor mediador. É uma forma que a gente tem, né, de tentar aproximar o máximo possível que esse aluno tenha essa experiência, então, da interação oral, né, que à distância a gente sabe que ela fica um pouco prejudicada, mas ela não é inviabilizada e a gente oferece meios para que ela aconteça por meio do nosso curso. Dani, nós temos duas perguntas. Qual é a carga horária desse curso e quantas horas de estudo é recomendado para os alunos por semana? Bom, no nosso manual do aplicador, nós temos uma sugestão, né, de tempo para o desenvolvimento de cada uma das nossas aulas. A gente pensa o seguinte, como a gente está tratando, então, de produção de texto, né? E produção de texto não é uma tarefinha qualquer, e dependendo do número de alunos que um professor mediador tiver na sua turma, a gente sabe que esse é
um tipo de atividade que requer tempo, né? Tanto para a leitura atenta quanto para o feedback completo. A gente estipula, né, um tempo ali de 2 semanas para cada aula, né? Então nós teríamos um curso aí funcionando em 8 semanas, aproximadamente 2 meses de preparatório. Claro que esse tempo, nós já conversamos sobre isso, né? Ele é maleável em termos de uma série de características que vão constituir cada grupo que se formar. Como, por exemplo, o tempo que se tem até, de fato, realizar o exame, porque esse exame ele tem datas certas, são 2 vezes por ano, né? Sempre no mês de abril e no mês de outubro acontecem os exames de forma presencial. Inscrições terminam cerca de 2 meses antes, né? Então há que se organizar esses períodos, né? Sempre tendo em vista as datas dos exames. E o tempo que se vai ter hábil para que se faça um curso, né, em condições. As condições ideais, ao nosso ver, seria dedicar 2 semanas para cada aula. Tem mais alguma? Em relação às horas de dedicação que esse aluno, então, teria dentro desse período de 2 semanas, assim, 5 horas, assim, 10 horas? Nós temos um padrão de constituição das nossas aulas, que é um padrão de estudo de 10 horas semanais, né? Claro que aqui ele vai estar, talvez ele precise de muito mais do que isso, porque como esse exame, ele está atestando proficiência, né? Esse aluno ele vai ter que ser, inclusive, orientado pelo seu professor mediador a escutar muitos áudios, né? É escutar e produzir, tanto linguagem oral quanto linguagem escrita. É ler e produzir, linguagem oral e linguagem escrita. Então, dependendo de como cada curso acontece nessa relação do mediador com os seus alunos e o que ele vai percebendo, né? Quanto mais demanda houver dos alunos, quer dizer, continua valendo toda a parte flexível do Moodle para inserção de mais atividades e de mais propostas, né? O que nós fazemos no nosso material base, então, é apresentar aquele conteúdo que realmente corresponde ao exame e ao que se espera do candidato em termos de produção, né? O que não impede, na verdade é necessário, inclusive, que se acrescente outras propostas para que ele exercite, né? Inclusive a partir de equívocos detectados, de carências que o mediador venha a detectar nas primeiras produções complementares que contemplem, então, o que o mediador percebe que o aluno não esteja né, contemplando nas suas produções. Então, sempre quando a gente fala de tempo, tudo é muito relativo, depende muito do grupo, depende da resposta desse grupo, da qualidade de texto que eles vão produzir, né? Existe um mínimo que a gente coloca, que seriam 2 semanas para cada aula. Pode ser um pouco mais, pode ser menos, vai depender da resposta de cada grupo. Obrigada. É isso? Bom, então, aqui no final nós temos, então, os 2 sites, né, que vão viabilizar o acesso a esses materiais. O primeiro deles é o site da URGS, né, onde nós temos o acervo CELPE-BRAS completo, inclusive material de pesquisa a respeito desse exame. E o site de baixo, cpte.ifsul.edu.br, é o site da Coordenadoria de Produção de Tecnologias Educacionais do IFSUL, que produziu todo esse material e disponibiliza, né, das 3 línguas, do curso de língua espanhola, língua inglesa e português como língua adicional, onde nós temos o nosso módulo CELPE-BRAS como o nosso último módulo, né, que é um caderno único aí que vai apresentar as nossas aulas, além do manual, então, do formador. Então, ficamos aqui por hoje, muito obrigada e até o nosso próximo encontro.